Japan's defense ministry says Chinese military aircraft intermittently locked radar onto Air Self-Defense Force fighter jets twice on Saturday. The ministry says the incident occurred over waters southeast of Okinawa's main island. It says at least one Chinese J-15 fighter jet from the aircraft carrier Liaoning locked its radar onto F-15 fighter planes that had scrambled in response to a possible intrusion of Japan's airspace. The first incident took place late Saturday afternoon. A similar incident occurred a few hours later when another F-15 aircraft was targeted. There was no damage to Japanese aircraft or injuries to crews. The incidents were dangerous acts exceeding the scope necessary for the safe operation of aircraft. It is extremely regrettable that such incidents occurred. The Japanese government lodged a strong protest with China and called for measures to prevent a recurrence. Tensions between the countries have increased since Prime Minister Takaichi Sane's comment last month. She said a Taiwan emergency involving the use of force could be considered a situation threatening the survival of Japan. Beijing is urging Takaichi to retract her remark. No silêncio tenso do Mar da China Oriental, onde o vento corta o céu como uma lâmina e qualquer movimento pode desencadear algo maior do que o mundo está preparado para enfrentar, um episódio recente reacendeu medos antigos. Em uma região disputada há décadas, caças chineses teriam travado o radar de controle de tiro contra aeronaves japonesas. Um gesto raro, agressivo e que muitos interpretam como um passo perigoso em direção ao limite do que ainda pode ser chamado de paz. A notícia espalhou-se como um eco metálico vindo daquele céu turbulento, lembrando que a Ásia vive um equilíbrio frágil, sustentado mais pela prudência do que pela confiança. Segundo as autoridades japonesas, os pilotos estavam em missão de rotina quando sentiram o alerta. O radar de fogo dos caças chineses estava apontado diretamente para eles. É o tipo de ação que, em linguagem militar, significa preparar um disparo. Mesmo que nenhum tiro tenha sido disparado, a mensagem ficou clara. O episódio aconteceu em uma área onde China e Japão se observam com desconfiança permanente e onde cada incidente é um lembrete do quanto a disputa territorial pode facilmente escalar. O simples ato de travar um radar é como acender um fósforo perto de um depósito de pólvora. Não explode de imediato, mas revela que o calor está aumentando. A mídia de centro descreveu os fatos com um tom de alerta contido, enfatizando que o gesto deixou ainda mais evidentes as tensões que já vinham se acumulando nos últimos meses. De acordo com as reportagens, autoridades japonesas encararam o episódio como um risco real de acidente militar, reforçando que esse tipo de aproximação aumenta drasticamente a chance de erro humano e de conflito não intencional. Para essa vertente, o foco está na diplomacia. A necessidade de canais de comunicação, de freios institucionais e de prudência no momento em que vários atores da região disputam influência. As matérias destacam que, apesar da gravidade, ambos os países ainda buscam evitar uma escalada, mas o clima continua instável. A mídia de esquerda adotou uma linha mais crítica em relação à China, reforçando que esse tipo de comportamento reflete um padrão de intimidação aérea cada vez mais frequente. Nessas análises, o radar travado não é um evento isolado, mas parte de uma postura expansionista mais ampla, que inclui voos arriscados, aproximações agressivas e exercícios militares intensificados próximos a territórios disputados. As reportagens enfatizam que o Japão não pode simplesmente ignorar esse tipo de provocação, sobretudo porque incidentes semelhantes já ocorreram antes, alimentando preocupações internacionais sobre até onde Pequim estaria disposta a ir. Para essa visão, o episódio é um alerta para o mundo.
A pressão chinesa está aumentando, e cedo ou tarde, alguém pode não conseguir evitar o pior. Já a mídia de direita adotou uma abordagem que mistura advertência e responsabilização mais direta, destacando que o comportamento chinês não afeta apenas o Japão, mas toda a segurança regional. Segundo essas publicações, a Austrália e outros aliados também se mostraram preocupados, pedindo calma e transparência diante de uma manobra considerada perigosa e irresponsável. As análises ressaltam que, em um contexto de competição estratégica global, a China estaria testando limites, avaliando reações e demonstrando capacidade militar. A interpretação é de que o Ocidente precisa se manter vigilante, porque a escalada não interessa à China apenas como tática local, mas como parte de um jogo geopolítico mais amplo. No final, independentemente do viés adotado por cada veículo, uma verdade se impõe. O travamento de radar foi mais do que um gesto técnico, foi um símbolo. Um lembrete de que o Mar da China Oriental continua sendo um palco onde o passado nunca se encerrou totalmente e onde o futuro é moldado por decisões tomadas em frações de segundo, a milhares de metros de altura. A linha entre provocação e conflito permanece tênue, invisível aos olhos, mas presente em cada manobra, em cada resposta militar e em cada silêncio diplomático. O mundo observa, porque sabe que basta um erro, só um, para transformar uma tensão no ar em uma tempestade que ninguém conseguirá conter.